meus queridos anjos iluminados, decaídos nerdolas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que ela está vendo esse vídeo, então segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal. Ajude o canal a crescer, ó. Só para vocês verem, tá comprovado aqui meu CIP-TEA, tá? Todas as lives eu sempre usei, então tá aqui comprovado. Doe Live Pix, compre os produtos que estão aqui na descrição do vídeo. Produtos diversos, de diversas áreas da cultura nerd e área cultural. Hoje vamos falar do nosso querido Tekken Aira, o nosso Deca Break. Ele é da Elite Tokyo Sentai SPD Deca Ranger. Seu codinome é Deca Break com o número 6. Sim, ele foi transferido para Tokyo, para Earthburst, quando ele enfrentava os Hellsimblers, no grupo Alienizers, responsável por destruir 79 planetas, com a Terra sendo o próximo alvo. Quando tinha cerca de 5 anos, seus pais foram para o Vasco com a Alienazer Engenhou e levou-se a ser criado fora do planeta, sendo cuidados pelo SPD. Como parte especializada do Tokyo, o chamado do Seiken Acel Box Blow, você tá vendo o Deca Bracer aí? Para lutar contra os Alienizers. Ele aparece em Deca Ranger vs Magiranger vs Deca Ranger, Gogol Sentai Go Buster vs Super Sentai, Gokai Legend Wars e Deca Ranger 10 anos, 10 anos e 20 anos. Você tá vendo os arsenais dele. Esse robôzão que se une junto com essa moto que vira robô e a moto e depois ela se une com o Deca Robô. Você tá vendo a Deca Break Robô. Então, ele é um personagem muito querido e muito simpático. Agora a gente vai por a função de ser policial, Durkai e Yang. Sim, Tekken Aira é mais conhecido como Deca Break. Ele ocupa lugar especial, imaginário aos fãs de Tokumon Sentai Deca Ranger. A trajetória é marcada por uma tragédia pessoal, treinamento rigoroso e uma postura rígida diante da lei. Oferece oportunidade e análise sobre uma luz observada como Kawai Yang e Emily Durkheim, com a filosofia do trabalho policial. Aqui vamos ver a simbologia individual e a função que serve ser um policial. Antes de mergulharmos no conceito de Yang e Durkheim, é preciso entender que Tekken Aira é um personagem da divisão Tokyo, que é o núcleo de elite destinado a enfrentar os criminosos de altíssima periculosidade. Carrega consigo não apenas a formação técnica, mas também carrega a emocional e densa que seus pais foram para o Vasco devido aos alienagens quando ele tinha uns 5 anos. Essa experiência traumática foi o catalisador para se implementar e se tornar Decarendia. Contudo, diferente dos outros personagens que carregam a trama mais descontrolada, a Era canaliza o sentido da missão, conduta e disciplina. Aqui começamos a perceber a ligação de Yang com a forma mais psíquica de lidar com a transformação em sua função social. Na teoria da sombra, o conjunto de aspectos, ou não reconhecimento da personalidade, é a perda dos pais na raiva individual. Ele, que ela gera, poderiam que ela gera, poderiam facilmente levar a Aira ao caminho de vingança e descontrole. No entanto, o seu treinamento como Tokyo, essa adesão ao código rígido de conduta, sugerem que ele integrou a sombra ao longo do processo de individualização, ou seja, transformou-se em um conteúdo potencial destrutivo de forma aplicada em disciplina. Essa integração da sombra é vital para ele reconhecer o seu ódio diante de quem levou seus pais para o Vasco. Assim, Aira se mantém lúcido para tomar decisões estratégicas. Yang descreve que o arquétipo coletivo, Arya é o guardião limiar, é aquele que vigia a fronteira entre o caos, a ordem, o crime e a justiça. A narrativa de SPD representa que Tóquio é a força especializada que intervém quando o sistema não basta. Aira, com sua postura
e habilidade técnica funciona como um símbolo psicológico, desperta a função pública de proteger a ordem, mesmo diante dos casos extremos. A persona é a máscara do indivíduo. No caso Aira, a persona é o policial extremamente rígido, fala pouco e mantém um tom formal. Ele não demonstra emoções exageradas. Por detrás dessa máscara, ele sempre carrega traumas e memórias de perda. A função da persona que é não é esconder o indivíduo, mas manter-se a funcionalidade social necessária para a gente da elite. Essa dualidade é um interno do papel externo, é um dos elementos dos personagens. O trabalho policial, na realidade, vai além do combate, do crime. Ele carrega um peso simbólico, representa a lei da sociedade e a materialização. A era como Deca Break não atua sozinho, ele tem uma rede institucional, a SPD. Com, ele faz tudo, sua autorização não vem apenas de suas habilidades, mas sim pelo reconhecimento do papel. A divisão Tóquio exige de membros de autocontrole, adesão estrita e de protocolos. Na prática, isso equivale aos procedimentos ocupacionais padrões que exigem proteger tanto na parte quanto policial quanto cidadão. No universo da Carinja, ele é apresentado o Brace Todo, que é as técnicas do Shaking Ace Blow, que eu falei ali em cima, o Deca, o Deca para se transformar em Deca. Enquadramento jurídico do SPD é abordagem em paralelo com o princípio do legítimo de força. Para Durkheim, o fato social de agir, pensar e externizar é exercer um coercitivo. Tekken é o juramento SPD. Os valores e as justiças são moldados conforme sua conduta. Ele não luta porque apenas são inserido, é o dever moral para a sociedade. No caso, é a comunidade que lhe impõe. A função policial, segundo Durkheim, é o essencial para a solidariedade social, o sentimento que a sociedade tem que se manter viva e protegida. Durkheim via a punição não apenas como repressão do crime, mas também um ritual de reafirmação de valores coletivos. Quando Aira captura ou elimina o inimigo, não está apenas impedindo do crime ocorra, mas ele reforça de que certas condutas são inevitáveis. Esse é o ponto particular visível de episódios que ele enfrenta criminosos de alta periculosidade. Sua trajetória não é apenas celebrada com um perigo neutralizado, mas também com valor, reafirmando a sociedade. Na anatomia de Durkheim, descreve que as normas sociais enfrentam, gerando desordem, mas os alienares, especialmente os Hausbinglers, representam a anatomia interplanetária. Tekken tem o dever de reestruturar a norma planetária. Yang nos apresenta como um indivíduo lida com seus próprios conteúdos psíquicos e transforma em função. Durkheim nos mostra como um indivíduo coletivo tem os seus valores. Ara é nesse sentido, o elo psicológico da psicologia sócio e coletiva. Sua transformação pessoal coloca na função essencial. Tekken Aira não é apenas um herói, ele é um exemplo de trabalho policial que integra, segundo Yang e segundo Durkheim, você vai entender suas responsabilidades. Sim, a polícia é importante, principalmente para deter esses baderneiros anarquistas, comunistas do cacete, que quebram tudo, destroem, a sociedade faz mal, cacete a quatro. Gente, aprende. A política de Durkheim, a política de Yang para a polícia é seguir as leis. As pessoas têm que seguir as leis. Custa seguir as leis como são, obedecer às normas. Vocês querem meter. Os anarquistas querem meter o louco, chama a polícia de qualquer coisa. Meu, a polícia é importante. A polícia resgata a sociedade. A sociedade, hoje em dia, a polícia está semi-sequestrada pelo, pelo, pelo ovo. Então, o que acontece? Se está semi-sequestrada pelo ovo, nós temos que conseguir meios de se defender. Por isso que a gente tem que se armamentar, usar armas diante de tudo. Por causa que os bandidos não ligam se você
tá desarmado ou não, eles querem levar você para o Vasco, eles querem assaltar, acabar com sua força. O comunismo e o anarquismo estão querendo acabar com a sociedade privada daqui do Brasil. Quantas vezes vocês não veem isso e ainda aplaudem? Vejam, a sociedade está degradando. E em Decadente eles mostram que é restabelecer essa sociedade. Estamos vendo no Japão, com a nova primeira-ministra, que é a sucessora do Abe, está recolocando tudo no lugar, vai deportar um monte de gente. E aí? Ordens e leis não têm que ser postas. O Trump está fazendo as coisas nos Estados Unidos também. A ordem e a lei tem que ser posta. A ordem e a lei tem que ser exigida. Se você não segue a ordem e a lei, você vai para o caos. E o caos gera destruição, gera fome, gera miséria, que é gerado pelo comunismo, anarquismo e socialismo, que é os braços de todas essas linhas totalitárias vermelhas que você vê aqui, sempre aqui no canal. Gente, abre os olhos. Totalitarismo vermelho vai levar o povo para a miséria. Quantas vezes eu já falei isso aqui no canal? Lutem pela sociedade. Lutem por algo que vocês merecem. Lutem por algo que vocês amam. Pensem, Decarente aprende isso. Respeito pela polícia. Vamos respeitar, vamos compreender e sair um pouco dessa mesmice. Aqui os QG Tokusatsu, você vê, é muita coisa nova que tem. Além do QG Tokusatsu, tem aqui as nossas quartas, você está vendo esse vídeo, quarta Tokusatsu, tem muito material. Gente, presta atenção, olha o sentido dos personagens. Não vamos pensar que está passando besteira. Olhem, presta atenção. Obrigado, meus anjos decaídos nerdolas.